Boa tarde. Gabriel, você quer sentar? Pode. Claro. Vamos começar com a leitura de atualização do livro Caminho, Verdade Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Deus. A lição é a 130, Tristeza. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar. Mas a tristeza do mundo gera a morte. Está em Paulo, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. A primeira soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. A segunda é o caminho para a morte, como símbolo de estagnação no desvio dos sentimentos. Muita gente considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem agrilhões. Essa é a tristeza do mundo que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Muito poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhes dizem respeito, em marcha para a restauração da vida no presente e no porvir. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. Vamos abrir a nossa reunião de hoje, pedindo a espiritualidade amiga que esteja aqui conosco, nos ajudando, nos incluindo, que possamos abrir nossos corações e nossa mente, principalmente, para essa palestra que será dada hoje. E que o nosso coração possa agora estar bastante luz e bastante amor para essa tarde, que estamos tendo essa oportunidade de estar aqui. Assim seja. Boa tarde a todos. Deixa eu me apresentar. Eu sou Darcilene, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Tarefeiros do Bem. E hoje eu fui convidada pela Márcia para fazer o estudo da tarde de hoje, né? Sobre a parábola do joio e do trigo, né? Então eu trouxe até a imagem ali para a gente perceber que o joio é muito parecido com o trigo, né? Quando eles estão brotinhos, você não consegue nem distinguir qual é um, qual é o outro, né? E essa parábola, Jesus, quando contou, ele tinha um motivo, sempre, né? Jesus ensinou muitas coisas por parábolas. Se vocês forem contar no Novo Testamento, são cerca de 43 a 45 parábolas. Então, todas têm uma história, todas têm um objetivo. Jesus não fazia nada por acaso, né? Tudo tinha uma razão de ser. E hoje a gente está no Espiritismo ainda para entender essas explicações, para entender essas explicações de Jesus, né? Porque passados mais de 2000 anos, nós ainda temos muita dificuldade de entender Jesus. Ele usava as parábolas, geralmente, com coisas do campo, porque na época, né, as pessoas eram do campo, eram pessoas que plantavam, que colhiam. Então ele usa muito de trabalhadores, de vinhas. Então ele usa muito o que usava-se na época, o tipo de trabalho da época, né? Então, se você pegar várias parábolas, tem um significado, porém, para que
que as pessoas da época entendessem, ele usava esse tipo de metáfora. Hoje em dia, acho que até é mais difícil de entender, né? Porque ninguém mais vai para o campo colher trigo quem mora na cidade, né? Quem mora no interior, quem trabalha em fazenda, sabe o que é joio. Hoje em dia as crianças pensam que um frango assado, você já compra ele pronto. Não tem que matar o frango, não tem que tal, né? Então acha que está tudo só no mercado, nasce lá, cresce lá. Então, hoje em dia a gente tem alguns escritores espíritas que trazem todas essas explicações das parábolas. E o que eu utilizei foi do livro da FEB, que aprofunda um pouquinho os ensinamentos do ESD, faz um estudo aprofundado da doutrina espírita. Tem um livro que é só sobre parábolas. Eu achei bem interessante, bastante atual. Mas lá no Periferia a gente não teve um ano que nós fizemos todas as palestras, eram baseadas nas parábolas de Jesus. E nós utilizamos o Frederico Kremer, com Jesus de Nazaré, uma narrativa da vida das parábolas de Jesus, que aqui ele conta os 3 anos de Jesus, intensos de Jesus, difundindo, criando o Espiritismo. E ele vem trazendo, Jesus estava vindo não sei da onde, para não sei aonde, aí encontrou os fariseus, que os fariseus ficaram questionando, aí ele explicou com parábola, então ele conta até a crucificação. É muito interessante. Dividido por capítulos, né? E também tem o Alírio de Cerqueira Filho, que é muito bom, né? Geralmente os livros dele esgotam na editora. Então ele tem 2 volumes desse livro, Parábolas Terapêuticas. Então ele leva um pouquinho para a parte psicológica, né? Mas ele fundamenta toda a parábola com as obras básicas, o livro dos Espíritos. Ele aprofunda bastante, né? Então, só para a gente dar uma palhinha aqui, no Alírio de Cerqueira, ele traz a parábola, dizendo que tem 2 níveis de interpretação. Vejam só, eu trouxe 2 livros, trouxe o da FEB, com interpretações parecidas, porém não iguais, né? Mas todas têm um significado de, por exemplo, a terra seria, o ceifeiro seria muito parecidos, mas o Alírio traz como investigação e nível de entendimento, diz que a parábola tem 2 níveis de interpretação, uma no sentido individual e outra no sentido coletivo, né? Então, no sentido individual, ele está se dirigindo ao egoísmo. A parábola ajuda-nos a refletir acerca da maneira pela qual devemos nos comportar com relação aos sentimentos negativos quando buscamos o aperfeiçoamento. Então, procurar sair do egoísmo para procurar o aperfeiçoamento, auxiliando o outro, como forma de aperfeiçoamento. E no campo deixa eu achar aqui, que ele vem, fundamenta, da interpretação coletiva, ele diz o seguinte: o trigo representa todas as pessoas que desejam o bem e fazem esforços para praticar. O joio representa aqueles que se comprazem no mal. Os bons são os mansos e pacíficos, aí ele vai aonde? No Evangelho segundo o Espiritismo. E os ceifeiros são os espíritos elevados. Isso aí é o Alírio de Cerqueira, parecido com o da FEB. Mas o da FEB eu achei bem atual para a nossa época. Bota a canção no óleozinho. E o... E no Frederico Kremer, o pai dele também era escritor e espírita, né? Ele traz uma coisa interessante aqui. Ele fala que, o joio é uma planta que apresenta grande semelhança com o trigo. Beleza, já falei isso. Pois frutifica em espigas, embora mais magras e menores. É um cereal venenoso que causa náuseas. Olha como é que Jesus é perfeito nas suas comparações, né? Quando ele chama
o joio do mal, ele é uma planta que, se você ingerir, te faz mal, né? Causa náusea devido a um cogumelo microscópico que vive em simbiose com os grãos. Então a gente vai, primeiramente, para o objetivo do nosso estudo, né? Vamos lá. Quais seriam os objetivos do nosso estudo de hoje? Interpretar a parábola do joio do trigo, né? À luz do entendimento espírita, né? Vejam, o Novo Testamento não é exclusividade do Espiritismo. Nós que estamos na doutrina espírita precisamos do Espiritismo para entender Jesus ainda, né? Então, por isso é a terceira revelação. A primeira revelação foi Moisés, a segunda revelação Jesus, e a terceira revelação porque nós precisávamos, né? Jesus dizia: eis que eu vos trarei um Consolador prometido. Consolador que vai nos auxiliar, nós espíritos, espíritas, a compreender Jesus. Então, a necessidade é nossa. Por isso, estou na casa espírita, vamos ao entendimento através o entendimento espírita. E as ideias principais, conforme eu disse, trazendo lá no livro da fé. A parábola simboliza a luta entre o bem e o mal, bem parecido com o que o alívio de cerqueira traz, né? Ainda existente no nosso planeta. O nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Ainda temos o mal predominando, embora o bem já esteja sobressaindo bastante. Só que, conforme eu costumo falar, né? O bem, ele não vende capa de jornal, nem traz like para os influenciadores, né? Trazendo para os dias de hoje. Mas o mal, sim, com as coisas, notícias, não, vamos ver o que tem hoje no jornal, vamos ver o que tem hoje na internet. A gente vai sempre procurar as coisas que, infelizmente, ainda todos nós, né? Nós estamos num esforço ainda muito grande para tentar sair dessa sintonia que realmente não nos faz bem. A gente deveria afastar um pouco essas coisas, não se alienar, não é isso que eu estou falando, mas pelo menos nos afastarmos um pouco das coisas de baixa vibração, porque isso nos contamina. Nós estamos imersos num fluido cósmico, então com certeza nos contamina, né? E o outro item da ideia principal, né, quando Jesus já comentou o crescimento simultâneo do joio de trigo, que a gente vai ver na parábola, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste. Tolerância, que coisa que nós não temos. Coisas ainda estamos a caminho, né, da tolerância e da paciência. Porque para você esperar o joio e o trigo, para você ter tolerância, precisa primeiro esperar crescer. Para esperar crescer, você precisa de paciência. Olha só. Então, o quadro da experiência da vida. Então, está trazendo uma comparação para o dia a dia da gente, né? Para o dia a dia da gente. Então, essa é a nossa intenção no estudo de hoje. Mas para a gente continuar estudando e aprofundar, nós precisamos da parábola. Então, para eu não me perder um pouquinho, eu vou ler a parábola aqui do livro eu sempre esqueço dele, do Frederico Quevedo. Eu vivo editando esse livro. Então, vamos lá. Apresentou-lhes Jesus, estava começando e tal, outra parábola. Então, já tinha feito uma comparação e resolveu fazer outra para continuar o estudo dele ensinando. O reino de Deus é semelhante a um homem que lançou boa semente no seu campo. Porém, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou por cima o joio no meio do trigo e foi embora. Quando cresceu o trigo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Até então, eles nem tinham visto, só viu quando cresceu, né? Quando cresceu o trigo e produziu fruto, foram por isso os servos do pai de família dizer: Senhor, o dono da terra, né? Porventura não semeaste boa semente no teu campo? Ainda foram questionar o dono da terra. O dono da terra ofereceu um bom fruto.
boa semente. Nasceu joio e trigo. Eles estavam dormindo, não perceberam. Ainda foram questionar o dono das terras. Ué, só não trouxe boas sementes? Trouxe semente misturada? Como é que apareceu o joio? Aí foi respondido a seguinte: foi o homem inimigo que fez isso. E os servos lhe disseram: queres que vamos arrancá-lo? E ele disse: não, para que talvez não aconteça que arrancando o joio, arranquem juntamente com ele também o trigo. Deixai que cresçam ambos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e ligai, arrumai em feixes para queimar, e o trigo coloque no celeiro. Então a gente agora pode analisar um pouquinho uma parábola, né? E vamos analisando, vamos conversando e vamos contextualizando. Queria que vocês tivessem alguma dúvida, alguma colocação, por favor, tá? A gente está aqui entre amigos, estamos estudando juntos. Eu trouxe só o texto para a gente dar um start aqui, tá? Então, na parábola, segundo essa leitura que eu estou fazendo, o campo somos nós, a humanidade toda, tá? A humanidade toda compreende encarnados e desencarnados. Então, a gente não pode excluir os desencarnados desse campo, desse que é plantado, né? O semeador, Jesus, que traz a boa semente, né? A semente, que é o trigo, é o evangelho de Jesus. Essa é a semente. E a erva má, qual seria? As interpretações capciosas dos textos de Jesus. O que a gente tem visto muito hoje em dia. Algumas interpretações por viés quase que particulares, vamos dizer assim, que as pessoas estão dando. Não estão dando viés de Jesus, da espiritualidade. Estão dando o seu viés próprio e particular. Esse é o perigo. Porque se a pessoa não tem estudo, se a pessoa não tem discernimento, vai acreditar. São os falsos profetas, né? São os falsos profetas. E vem aí dizer o que eles querem a seu bel prazer, trazendo interpretações equivocadas dos ensinamentos de Jesus. A gente precisa estar muito atento a isso. Por isso que é tão importante a gente estudar, né? Não é estudar para sair na praça para berrar o evangelho, não precisa disso. Mas pelo menos para a gente saber discernir aquele ali eu posso ouvir, aquele ali eu não posso ouvir. E em tempos de YouTube, em que a gente vê tantas palestras, né? Estava olhando uma palestra do Elahá, ele contando sobre falsos profetas, né? Ele contando que a espiritualidade, por exemplo, não coloca data em nada. A verdadeira espiritualidade não coloca. Mas o que você mais vê não, a transição planetária vai se completar em 2027. Você vê espíritas falando isso. Você vê literaturas, pessoas, né, que fazem palestras falando esse tipo de coisa. Então, você precisa colocar em xeque esse tipo de mensagem, né? Como que a espiritualidade vai colocar data se toda essa transição planetária depende de nós individualmente e de nós enquanto coletividade? Eu posso evoluir sozinha, mas o planeta não vai evoluir se todos não estivermos juntos, de mãos dadas, um ajudando o outro, que é a verdadeira fraternidade. Então, é para colocar-se em questão. Então, a gente estuda para saber esse tipo de coisa. E profetas são muitos. Em tempos de você assistir qualquer coisa, então você precisa ter o quê? A peneirinha do bom senso, para você ver o que convém, conforme dizia Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
Eu acho até que às vezes a gente precisa assistir para ver, para não falar coisas, né? Não, fulano me falou que fulano de fulano. Então uma vez eu fui assistir uma palestra de uma pessoa, né? Que ela tá num movimento assim, quase que negando Kardec. Negando Kardec. Às vezes a gente não acredita nessas coisas, mas é verdade. Aí eu falei, não, peraí, eu nunca assisti nada dela, vou assistir. Eu fui assistir. Realmente a pessoa está muito adoecida falando as coisas que ela fala. Mas eu precisava assistir. Então, mas aí eu vou segui-la e ela tem só 45, na época, teve só 45 mil visualizações na palestra dela. Será que 45 mil visualizações, incluindo eu, tiveram discernimento de ver que aquilo ali estava desequilibrado, minimamente desequilibrado, vamos dizer assim? Não sei. Por isso que a gente convida sempre, né, ao estudo, para a gente tomar cuidado. Os profetas não são só da época de Jesus, não, hoje em dia também, né? E o inimigo, né, os que têm lançado de permeio um enigma sem autenticidade de Jesus, a doutrina cristã. Então aí está incluindo todas as doutrinas cristãs. O que é a doutrina cristã? Que segue Cristo. Se não segue Cristo, não é cristão. Aí não é com a gente, né? Mas se nós somos cristãos, estava comentando também aqui com o pessoal que domingo teve uma palestra maravilhosa, né? Foram 2 palestras e uma parte de perguntas e respostas, foi muito legal, sobre o Duque, o seu, e o tema era o que é o Espiritismo. E uma das palestras trouxe o que é ser cristão. O que é o cristianismo? E muita gente às vezes nem sabe que o Espiritismo segue o Cristo. Isso precisa ser falado nas palestras. Nós seguimos o Cristo. Vou dizer por que a gente precisa falar isso. Porque eu não era espírita, eu era católica. E uma das coisas que eu sempre achei que dentro do Espiritismo não se falava de Jesus. Olha isso. Não se falava de Jesus. E aí eu cheguei no Espiritismo, eu falo muito, quádruplo de Jesus do que eu falava na Igreja Católica. E vamos dizer assim, eu não era aquela que só ia na Páscoa e no Natal, não. Eu frequentava a igreja. E cheguei a fazer parte de círculo bíblico. E aquela coisa de receber Nossa Senhora, eu tive, né? Mas eu fui vendo assim, fui usando ali meu discernimento, né, para ver que dentro de todas as religiões existem pessoas boas. E a religião, ela só vai ser boa se a pessoa fizer daquela religião com que ela se transforme numa pessoa melhor. Se a sua religião está lhe transformando numa pessoa pior, cuidado, não vai ser feliz ali. Então a religião que você seguir, seja cristianismo, islamismo, qualquer outra religião, ela precisa te fazer melhor. Então, por isso que eu posso com muita cavaleira falar. Realmente, eu achava isso, o nome disso é preconceito, né? Preconceito não é só de cor, de raça. Preconceito quando você faz um conceito, né? Você nem pisou lá, já faz um conceito equivocado. Então a gente precisa, nos centros espíritas, esclarecer que a doutrina espírita é essencialmente uma doutrina cristã. Então, lá na palestra, ela falou qual a diferença entre ser, né, estar no cristianismo e seguir Cristo. Qual é a diferença? Ser cristão não é somente se dizer cristão. Ser cristão realmente é seguir o Cristo. Mas pelo menos, né, nós não somos perfeitos. Estamos ainda a caminho. Com certeza chegaremos lá. Mas a gente precisa do esforço. E a espiritualidade reconhece em nós o esforço que a gente faz quando tentamos, né, conseguir 100%. Não vamos conseguir. Ainda não. Mas precisamos seguir o Cristo. Seguir o que Ele ensinou. Pelo menos parar para ouvir o que Ele veio ensinar, mesmo que seja através das parábolas, tá?
Então vamos seguindo, né? Então, na parábola diz o seguinte: veio o inimigo. Quem seria esse inimigo, né? Como que o inimigo chega, coloca o joio e ninguém vê? Será que esse inimigo me dopou? Será que esse inimigo esperou dormir muito pesado? O que será que esse inimigo fez? Só vendo mesmo, né? Vamos lá. Esse inimigo tem dois simbolismos. Ele pode simbolizar um adversário, né? Ah, mas eu não tenho inimigo. Nos dias de hoje, se você discordar de uma pessoa, você pode ganhar um inimigo. Só porque discordar. Não concordo com o que você está falando. Pronto, você já ganhou um inimigo. Você não fez nada, você só falou que não concorda que essa cadeira seja verde. Ele diz, a cadeira é verde. Eu falei, não, desculpe, mas a cadeira é cinza. Aí você ganha o inimigo. Simplesmente porque não está concordando com o outro. Infelizmente, né? Infelizmente assim. Então, uma pessoa que não vai com a tua cara, né? Tem muito disso, né? Ah, não fui com a cara da Aracilene, porque ela é muito... acha que é dona do pedaço, não sei o quê. Mas nem me conhece direito. Chega perto, me cumprimenta, vem conversar comigo, né? Às vezes isso serve para mim também, claro, né? Não é só de lá de fora para dentro. Isso serve pra gente. Aliás, gente, tudo isso é a gente, né? Porque mudar o outro, a gente não consegue. Nem esse que acha que a cadeira é verde. A gente faz a nossa parte. Olha, eu sinto muito, a cadeira fala com educação, né? Então, esse adversário pode significar isso. E pode também, ou significar as paixões e os vícios nossos enquanto aqui no planeta de provas e expiações. Na verdade, as paixões, elas estão aí para nos ajudar a nos instigar a fazer o bem. Então, se você for lá no Livro dos Espíritos procurar sobre paixões, são coisas boas. Então, a gente ainda, né, você vê espírita torcendo, não, porque as paixões são ruins. Sim, mas se você é apaixonado por serviço cesta básica, é uma coisa boa, concordam? Quem vem, por exemplo, a Aparecida vem dia de domingo distribuir cesta básica. Ela é apaixonada por isso. Isso é paixão. Isso é paixão. E essa paixão dela é coisa ruim? Não. Porque está fazendo bem. Você pode ser apaixonado por um time e isso te fazer bem, alegrias, mas se você começa, através dessa paixão que você tem pelo time, a provocar os outros, fazer coisas ruins, aí essa paixão já desvirtuou do seu real objetivo, que seria fazer coisas boas, né? E vícios que todos nós temos. Todos nós temos. Então, às vezes, a gente acha que o vício é só da droga, do álcool, né? Mas existem os vícios da Coca-Cola, existe o vício do cafezinho, existe o vício de comer fora do chocolate. Olha, eu nem falo nunca do chocolate porque eu fujo, mas comer fora de hora, né? Muitos vícios nós temos. Da maledicência, que a Joana de Ângeles considera esses vícios que não são considerados como vícios comuns, mais perigosos até do que os vícios que são, a sociedade toda reconhece, né? A sociedade reconhece toda que a droga, reconhece que o álcool, reconhece que o cigarro, mas não reconhece a maledicência, a fofoca, a fofoca. E até os cafezinhos que dão gastrite na gente, né? Também são considerados vícios, né? Então, esse é o inimigo atual, esse lado que eu estou levando do estudo da palestra Curso, né? Então, Jesus tem um campo de serviço, seu campo de serviço é o planeta Terra, afinal, Jesus é o governador do nosso planeta, ele é o governador planetário. Quem disse isso a primeira vez, vocês sabem? Leon Denis. Leon Denis é que a primeira pessoa que falou que Jesus é
o governador planetário. E lá no livro A Caminho da Luz, lá no primeiro capítulo, conta da reunião de dois espíritos críticos, duas reuniões que houve. Fofocas do mundo espiritual, né? Só que é uma fofoca bem fundamentada, tá? Então, houve duas reuniões de espíritos crísticos, que são espíritos prepostos de Deus. O que é espírito preposto? Quando Deus precisa de alguma coisa, Ele chama esses para auxiliar. Então, Ele fez primeiro uma reunião. A primeira reunião foi para decidir que o planeta Terra já estava pronto, maduro o suficiente para receber Jesus reencarnado. Então foi a primeira reunião. Então quando os romanos criaram a sociedade, trouxeram para a gente a noção de família e de direito, porque no sentido de o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, para organizar a sociedade. Então a sociedade já estava madura para receber Jesus. E olha, quando Jesus veio, já iniciou-se a transição planetária. Então, a transição planetária está desde quando? Desde ano 0 depois de Cristo. E como é que eu vou botando data aí, dizendo que em 2027 acaba a transição planetária? Negativo. Então, aí veio Jesus. E outra reunião que houve foi para que Jesus, aliás, a primeira reunião foi para a criação do planeta Terra, a segunda que foi para a vinda de Jesus. Então a primeira foi: Jesus vem cá, você vai ser o governador do planeta. Então, se houve duas reuniões de espíritos crísticos, significa que há mais de um espírito crístico, não só Jesus? Não só Jesus. Há outros espíritos crísticos. Nós conhecemos um, que é Jesus. Mas se há mais de um, eles provavelmente, que são também prepostos de Deus, estão governando outras galáxias. Outras galáxias. Então pode ser, Plutão pode ter um, em outra galáxia pode ter um outro espírito crítico, e são os espíritos mais elevados nas categorias que Kardec nos ensina na questão número 100 do Livro dos Espíritos, né? Então ele, Jesus, naturalmente, como em todo campo de lavoura, tem um infinito potencial de realizações. Mas antes da gente chegar ali, eu queria fazer umas observações aqui do texto, né? Falando que o mundo está cheio de enganos dos homens, que invadiram todos os terrenos, né? A gente vê pessoas mais em todos os locais. Lembrando, gente, nós não estamos no planeta ainda pronto para a regeneração. Nós estamos no planeta de provas e expiações. Então a gente não pode achar que está no planeta de provas e expiações e já está, não, aqui já é o planeta de regeneração. Não é. Então no planeta de provas e expiações tem guerra? Tem. Tem maldade? Tem. Tem vulcão? Tem. Tem terremoto, maremoto? Tem. Porque a transformação não só física, quanto nas estruturas da sociedade e em nós. Quem percebe em si a mudança? Eu percebo. Todos nós, se você olhar para dentro de si, olhar, perceber, a gente teve muita mudança, né? Então ele fala também que, de antemão, quando compete realizar um serviço de vigilância, em caso aceite as ilusões, que está chamando esse momento em que a gente dorme, enquanto o outro inimigo vem e coloca o joio no trigo, são as nossas ilusões. Nós ficamos adormecidos nas nossas ilusões e não prestamos atenção no que está lá de fora. Então pode vir uma intuição ruim que você, na sua ilusão, não percebe. Isso pode ser um joio. Uma influenciação espiritual sutil pode ser um joio, estragando
a sua colheita de fazer o bem. Então ele traz essa comparação também. Então se você aceitar, você vai agir sob responsabilidade que lhe é própria. Então, se você aceitar, a responsabilidade não é da sua mãe, do seu pai, da sua mulher, do seu vizinho, é sua. Por isso que a gente precisa estar atento. E ele chama a atenção para o vigiar e orai. O Emmanuel fala mais ainda: olhai, vigiai e orai, para que esse joio não lhe pegue distraído quando você estiver perdido nas ilusões. As ilusões, gente, a gente pode ter, todos nós podemos ter. Teve esses dias de golpes do WhatsApp, tá demais, né? Os golpes de banco e WhatsApp, eu considero uma fascinação. Eu já vi. Por que fascinação? Porque o meu marido caiu numa e eu assim, do lado de fora, que ele estava no telefone conversando com a pessoa e eu querendo falar com ele, percebendo que aquilo ali não estava, tinha alguma coisa errada, né? Minimamente. E ele não me ouvia. Ele estava quase que hipnotizado. Aí eu falei, isso é um hipnotismo. Depois eu cheguei à conclusão, é um hipnotismo. Outra colega também, no grupo lá de ESG, entrou uma colega vendendo eletrodomésticos novinhos, com 6 meses de uso, às vezes na caixa, com nota fiscal. No mínimo você precisa desconfiar, né? Primeiro porque essa colega nunca faria isso no grupo de ESG do Tarefeiros. Mas uma pessoa que não frequenta, só está no grupo, ela não pode frequentar porque ela está com problema de trabalho, ela entrou em contato com a pessoa que deu outro telefone e ela ligou para a pessoa e ela falou, estou interessada numa geladeira, R$1.600, novinha, tá? Ou preço. Aí ele queria que ela mandasse um Pix no valor de R$1.600 e ela disse que não podia mandar porque ela botou limite no Pix dela e ela só podia mandar acho que 600, me parece. Era 1.200, desculpe. Aí ela não pode, ele não, mas tem que ser à vista, tem que ser à vista. Ó, outro sinal para ela perceber que era. Não, deixa eu mandar metade. Não, mas tem outras pessoas querendo. Eu não posso vender por metade. Tá, amanhã eu mando o resto. Ela foi e mandou. Foi aí que ela descobriu. Porque ela não conseguiu mais contato com a pessoa. Ainda ligou para a pessoa, quem respondeu lá falou o quê? Meu telefone foi clonado. Falou isso, meu telefone foi clonado. Só que o telefone que foi clonado primeiro foi da colega, que quando ligava para o número dela, era outra pessoa que atendia. Então ela ficou sem contato no telefone dela. Olha só, isso aí é quase uma fascinação. É a falta de vigilância, né? Falta de vigilância. Que não pode ser uma coisa tão, né, verdadeira, né? Mas a gente cai. A gente cai. Uma semana depois, eu recebo no meu telefone uma mensagem do meu filho dizendo que tinha quebrado o celular. Meu celular quebrou, caiu, rachou o vidro. Eu tô com esse outro número aqui, mãe. Você pode pagar uma conta pra mim? Eu falei, eu percebi, né? Falei, primeiro que, inclusive, botaram a foto dele no outro número. Falei, não, tem alguma coisa errada. Ele nunca me pediria para fazer isso, jamais. Posso mandar o boleto? Ainda falou, oi mãe. Ainda falou, oi mãe. Quer dizer, alguém que pegou o contato dele em algum lugar e ele escreveu lá, mãe, botou meu nome, né? E achou falei, olha, aí mandei aviso para ele, ei, como é que você sabe? Primeiro liguei para a namorada dele. Não quebrou o vidro do celular, não, tá tudo direito. Por quê? Gente, a gente tem que ficar muito esperto nessas horas, né? Paga o boleto pra mim, né? Então, aí também relaciona algumas coisas aqui, olhando para dentro de nós, né? Que, de modo a descobrir que os adversários mais difíceis são aqueles que não podemos afastar facilmente, porque são adversários que estão dentro de nós.
São joios que estão dentro de nós. Quais são eles? Quais são eles? O egoísmo, o orgulho, a vaidade, o desânimo. Então, quando a gente desanima de fazer alguma coisa boa, cuidado, que é o joio nascendo aí perto do teu trigo. A intemperança mental, então você não tem disciplina, você desiste muito fácil. E também ele inclui aqui o medo de sofrer. O medo de sofrer. Para não sofrer, a gente está fazendo qualquer negócio, gente. Estamos negociando, doando tudo, porque a gente tem medo de sofrer. Né? Então ele fala também com as faixas de terra excelentes, zonas necessitando. Então somos nós. O que nós estamos necessitando? De arrimo, de corretivo e de proteção. Mas antes a gente precisa da vigilância. Da vigilância. Né? Então eu achei uma página onde eu via de luz, que até botei meu São Francisco aqui para marcar. Aqui, ó. Aqui meu São Francisco marcando, ó. Essa página é linda, gente. Traz muito ensinamento e bem de acordo com esse texto. Então, já vem a citação lá de Mateus, de Jesus dizendo: deixai que ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Então, a página diz o seguinte: as imperfeições morais, não está literal não, eu peguei as partes que nos interessam, tá? As imperfeições morais são ferrenhos adversários, ou seja, são o nosso joio, nossas imperfeições morais. Né? Porque quem cai no golpe entra na sintonia daqueles que estão aplicando o golpe. Quem não está na sintonia, quem está vigilante, quem ora, faz culto no lar, fica mais atento. Fica mais atento. Quando menos esperamos, somos envolvidos pelas tramas das próprias imperfeições. Então, o exemplo do golpe, ele é perfeito para a gente entender. É uma coisa assim, bem material, mas que nos ajuda a entender, né? Porque aí a gente pode envolver também as fofocas, né? Que como você disse, as maledicências, né? Caímos aí nas nossas próprias imperfeições. Daí a importância do conselho de Jesus sobre o vigiar e orar, né? Então Jesus quis demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências de vida. Em que momento ele quis mostrar isso? Sabe quando? Quando o mestre pede, né? Quando nunca subtraiu as oportunidades de crescimento. Então, quando ele manda esperar o joio crescer junto com o trigo, o que ele está pedindo também? Para a gente ter paciência com as imperfeições dos outros. Nós não temos paciência com as imperfeições alheias. Nós queremos resolver tudo muito rápido e hoje o mundo está muito imediatista, né? Muito imediatista. Quer resolver tudo rápido. Mas Jesus, Deus, espera. A gente está vendo aí a transição planetária. Segundo a Gênesis, está lá no último capítulo. Então foi dada a última chance para aqueles espíritos renitentes no mal reencarnarem e a última chance deles se regenerarem. Então é o que isso? É Deus tendo paciência com aqueles filhos difíceis. Então, se a gente tem um filho difícil, a gente não vai ter mais paciência com ele do que com o outro que não tem dificuldade? Isso é normal. Isso é normal com o pai, com a mãe do planeta Terra aqui, imagina Deus. Isso não é fácil da gente entender, gente. Isso realmente não é fácil. E as pessoas ficam saturadas no mal, às vezes, e partem para desejar o pior. Mas Jesus não é o médico dos sãos. Jesus é o médico dos doentes. E esses estão muito doentes. Muito doentes. Né? Então o mestre nunca tirou a oportunidade daquele que precisa dele. Que precisa da sua paciência.
e esperar o seu crescimento. O mal oriundo das paixões menos dignas é pacientemente examinada por seu infinito amor. Amor de Jesus, hein? Nós ainda não estamos nesse patamar, não. Não tenhamos a ilusão. Se a gente tiver o esforço de entender Jesus, o esforço de entender Deus, nós já estamos no ganho, tá? Porque tudo isso é examinado por seu infinito amor. Nós nem sabemos direito o que é o amor ainda, sem ser destituído de pronto. Ou seja, Jesus mandou esperar o joio crescer junto com o trigo, para depois separar, né? Então ele pediu paciência, pediu fé para que aquilo ali crescesse, para que fosse separado, mas ele esperou, teve paciência, né? O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Isso é só para a gente tentar entender Jesus, porque a maioria de nós não entende Jesus. Jesus não se cansa da gente, nós erramos, nós tentamos de novo, caímos de novo, e tentamos de novo, mas Jesus está lá esperando pela gente. Deus está lá esperando pela gente. E apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, né, que está lá na parábola, o joio surge. E quando ele surge, ele ameaça todo o serviço. Porque se você usar o trigo junto com o joio, lembra como que eu li? Que ele é venenoso, que tem um cogumelo que nasce dentro dele, pode causar mal às pessoas, não vai poder consumir trigo junto com o joio, precisa separar, né? Então, quais são os processos defensivos que na lavoura se usa e nós deveremos usar conosco para separar esse joio, que são as nossas imperfeições morais, do trigo, que é a parte boa que a gente precisa cultivar? A iluminação e a misericórdia. Iluminação quando a gente estuda o Evangelho, quando a gente se esforça para seguir Jesus, e misericórdia que a gente precisa ter de todos. Né? Então, quando a gente vê uma pessoa na rua pedindo, se você não pode dar nada, se você naquele momento não quer nem abrir a bolsa, porque dá medo, né? Você abrir a bolsa para dar alguma coisa, dê pelo menos a sua prece, a sua boa vibração. Uma prece, ela é de muito valor para qualquer um, encarnado e desencarnado, tá? Então, o tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores, eles vão amansando. Só que aí também, nós não temos paciência. Então, a gente ora hoje para que resolva tudo amanhã. A verdade é essa. Quando a gente está passando por um problema, faz um recorte daquele problema ali, recorta, coloca no quadro, põe na tua cristaleira ali no teu móvel, fica olhando para aquele problema, fica olhando e vira monoideia, e você esquece que teve um antes, que aquilo ali é efeito, existe causa, e geralmente a causa nós participamos. Toda causa tem um efeito. Todo efeito é uma causa. Então você faz um quadrinho daquilo ali, recorta, e a sua vida é só aquilo ali. Só que a gente pode passar uma reencarnação inteira olhando para o recorte do quadrinho. A gente precisa orar, sair dessa vibração, olhar para frente, às vezes até olhar para trás. O que foi que eu fiz? Qual foi a minha participação naquilo ali que está acontecendo? E olhar para frente, esperando o melhor, que as coisas se resolvam. Dá chance. Então é compaixão para o outro e uma outra compaixão que a gente esquece. Para nós não temos compaixão conosco. Nós temos muita dificuldade de nos auto-perdoar, de nos auto-amar e de termos compaixão conosco mesmo, né? Então o homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Foi o que eu falei. A gente bota os nossos problemas no quadrinho e fica focado só naquilo ali. Isso é muito materialismo, né? Não é que a gente não vai sofrer, não é isso, nem ignorar, mas é não viver em função daquela situação. Não viver em função daquela situação. A
gente não deve mesmo. Pode passar, ó, reencarnações assim. Aí ele traz alguns filtros amorosos, né, que ele usa na seara. Quais são eles? Afeições novas, então a gente pode procurar, né, pessoas que possam dar uma palavra. Nas casas espíritas a gente tem atendimento fraterno, trabalhar no bem para encontrar outras pessoas, sair daquela sintonia, que às vezes aquela sintonia só nos deixa para baixo, né? Situações diferentes, também tirar o foco, né, daquela questão que está te mortificando, né, e pensar dentro da obra do Senhor, o que pode, às vezes uma frase. No final do ano eu passei por uma situação difícil, a parte administrativa do Tarefeiros. Eu fiquei em novembro, dezembro, assim, gente, vou ficar louca. Porque eu só pensava naquilo. Eu fiz exatamente isso. Eu botei um quadro, eu cortei em cima, eu só pensava nisso. Falei, gente, tem que ter uma saída. Aí eu comecei a pensar. Falei, tem que ter alguma frase dentro da doutrina espírita, dentro da Bíblia, algum lugar que eu possa usar para me proteger dessa situação. Aí sabe qual foi o que eu achei? Que a coisa era muito material. Então eu não conseguia sair daquela situação, o material estava me preocupando, que era muita responsabilidade, né? Aí eu pensei assim, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Aí toda vez que eu pensava, eu falei, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Aí eu comecei a me acalmar. Eu comecei a pensar assim, puxa, eu sou espírito imortal. Como é que eu vou ficar presa numa coisa material? Isso vai solucionar, isso vai dar um jeito. E toda vez que eu pensava no meu quadrinho lá, da César que é de César, da Deus que é de César, eu comecei a usar. Foi uma ferramenta, né, que eu usei e se resolveu, graças a Deus. Então a coisa foi, primeiro eu precisei me acalmar. Enquanto eu não me acalmei, enquanto eu não consegui dormir, porque eu não consegui nem dormir, né? Quando eu vi que, não, você precisa ter calma, se você não tiver calma, você não vai conseguir resolver. Não dependia só de mim, mas algumas atitudes dependiam de mim. E as atitudes precisam ser feitas com calma, pensando prós e contras, né? Até que se resolveu. Então, virou minha frase mantra, dai a César que é de César, dai a Deus que é de Deus. Então, sair daquela situação, procurar outra situação diferente, né? Outra, estímulos inesperados, né? Que a gente fica, às vezes, só no nosso cadinho, né? Esquece de sair na rua, ver que todo mundo tem problema. Lá na nossa casa a gente tem uma atividade chamada sala de conversa. Aí você chega na sala de conversa, às vezes a outra pessoa conta um problema e você vê que o seu problema é perto do outro, nada. Aí você fica com vergonha, daquela situação, ou então você vai trabalhar com atendimento fraterno. Quantos problemas as pessoas estão trazendo? E eu tenho alertado até o nosso fundador lá, como está chegando gente com muitos problemas mentais na casa espírita. A gente, o trabalhador, né, quem frequenta, precisa tomar muito cuidado, se vigiar e orar cada vez mais, manter a nossa saúde mental para que a gente possa dar conta, porque são todas as pessoas necessitadas. A gente, o mínimo que a gente pode fazer é atender, ter misericórdia por eles, né? Dentro do possível, claro, né? Estímulos inesperados ou responsabilidades externas que falham o coração. Eu dei vários exemplos aqui, né? Ajudar na cesta básica, ajudar nas atividades do Santo Espírito, o mínimo que você puder fazer, vai fazer mais bem a você do que aquele outro que você está achando que está ajudando, né? Então, ele traz uma observação. Vai ser necessário, então, a eliminação do joio em molhos. Por que em molhos? Por que Jesus falou que lá, numa parábola, está dizendo que juntar os galhos, né? E aqui ele fala em molhos. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Então, cada semente é colhida de uma forma, né? O trigo parece que ele é envolto em molhos, né? Cada espécie tem o seu dia e a sua estação. Então, nós também, né?
Então, nós todos temos o nosso tempo. Alguém falou outro dia, mas eu sei muito bem quem está nessa situação. Ela nunca vai melhorar. Mas aí eu falei assim, olha, pensando nessa parada, olha, ela tem o tempo dela. Não é igual ao seu, não é igual ao meu, não é igual aos outros que estão aqui. Mas ela tem o tempo dela. E tem mais. Essa pessoa que você está achando hoje, que ela está com muita dificuldade e não vai conseguir, ela pode evoluir mais rápido do que todo mundo aqui junto. Por incrível que pareça, e é verdade. Porque ela pode despertar e fazer os movimentos dela muito mais acelerados. A gente sabe de Paulo, que era Saulo e que numa reencarnação só, ele evoluiu quase que reto. Né? Ele estava muito equivocado, mas com a ajuda da espiritualidade e também ele permitiu ele conseguir. Né? Então, o tempo justo de cada homem na coletividade. Então, de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme, socorro, como se estivessem nas sombras de uma frase inexorável, né? Então, a gente às vezes precisa do faxio do mal. A gente acaba se despertando quando a coisa está muito pesada, infelizmente, né? No entanto, verifica-se apenas a destruição das aquisições ruinosas, porque esse joio, ele pode estragar tudo que a gente já conquistou. Ou seja, uma influenciação espiritual pode estragar toda uma conquista de uma reencarnação inteira, se deixando levar pelas influenciações espirituais que são bem sutis, conforme diz André Luiz, no livro Estudo Divino. Então, por quê? Por que o joio tem que ser juntado em moles, né? Porque uma dor nunca vem sozinha, sempre acompanhada de muitas dores. Então, atenção, né, gente? Muita atenção. Então, Jesus continua e semeou o joio no meio do trigo, que tem um significado muito específico. Qual é? Jesus poderia ter escolhido até outra plantação, mas ele escolheu justamente o joio e o trigo, né? Para ilustrar o adversário do bem. Porque o joio é o adversário do bem nessa nossa interpretação. O joio é uma erva daninha que se parece com o trigo e que se desenvolve no meio dele. Por isso Jesus escolheu. E assim também acontece na nossa vida, gente. Encontramos ações infelizes ao lado de sublimes realizações. Então não pensemos, né, que esse joio pode estar só lá fora do Francisco de Assis, não. Ele pode estar dentro da gente, né, dentro de nós. Né? E aí Jesus vem em Mateus falando o seguinte: as imperfeições morais são ferrenhos adversários. Quando menos esperamos, somos envolvidos pelas tramas das nossas próprias imperfeições. Daí a importância e o conselho de Jesus: vigiai e orai. Então essa é a lição nossa de hoje, né? Vigiar e orar para que esse joio, que são as nossas imperfeições, não atrapalhem o nosso crescimento espiritual. É isso. Queria agradecer a atenção de vocês. Me desculpar pela minha voz, porque a gripe, essa mudança de tempo, gente, tá pegando todo mundo, né? Todo mundo mesmo. Eu tenho que melhorar a minha imunidade. Não sei como é que o senhor está sem casaco, lá fora tá frio. Só se ficar no sol mesmo, né? Porque tá um ventinho. É isso, obrigada, tá? Aqui para vocês ligar. Acho que aqui do lado. Amado Mestre Jesus, trabalhadores da Casa de Francisco de Assis, agradecemos imensamente essa oportunidade nessa tarde de hoje. Que possamos voltar aos nossos lares, refletindo um pouco sobre essa parábola de Jesus, sobre o joio e o trigo, que possamos refletir e fazer
uma análise dentro do nosso coração, das nossas imperfeições, que ainda temos, que a gente possa melhorar um pouco mais a cada dia. Que possamos voltar aos nossos lares e refletir sempre sobre as palavras de Jesus.